primeira parte é uma parte financeira pura, tá? Mas só que da onde vem isso? Isso vem da contabilidade. Todas essas informações de planejamento, né, nós precisamos tirar elas de algum lugar, tá? E a contabilidade é a base disso aí, entendeu? O que ela trabalha? Ela trabalha com dados, filtra esses dados e transforma esses dados em informações para tomada de decisão, né? Então, ela atende um público, né? Esse público é o gestor, é o governo, são os associados, né? Então, existe uma gama aí de público-alvo que é direcionada essa informação. O Marcelo me colocou também uma questão que o pessoal tinha dúvida, o que era o regime de caixa e regime de competência, que muitas vezes ficava um pouco confuso, né? Então, nesse quadro aí, a gente consegue exemplificar o que é um e o que é outro. O regime de caixa, ele é aquele regime que considera o que entra e o que sai efetivamente do caixa. Entendeu? É simples, né? Entrou no caixa, saiu, isso a gente chama de regime de caixa. Isso aí, muito trabalho o gestor financeiro e o tesoureiro. Entendeu? Por quê? Porque interessa o que tem de disponibilidade, né? O que tem de grana para fazer os seus projetos, para tocar o sindicato, a entidade. Já o contador, ele trabalha com o regime de competência. Mas o que é isso? O regime de competência nada mais é do que eu considerar a receita e a despesa no momento em que ela efetivamente ocorre, independente de transitar no caixa ou não, né? Um exemplo assim que eu gosto de dar, que eu ouvi de um professor uma vez, ele falou, é as lojas Renner, entendeu? Lojas Renner fazem 5 vezes com entrada para 60 dias. Se eu gastei R$100 lá e vou pagar daqui 60 dias, para o contador, R$100 é receita. Independentemente se ele vai receber em 5 parcelas, é a primeira daqui 60. Entendeu? Essa é a questão. Então, o que acontece? Compete aquele período uma receita e uma despesa, independentemente do se vai pagar ou não. E aí eu monto os meus fluxos a receber e a pagar. Entendeu? Então, essa é a diferença. Se vocês tiverem dúvida depois, fiquem à vontade, tá? Porque o Marcelo até colocou isso, que o pessoal tinha um pouco de dificuldade de saber a diferença. Tá? Rapidinho, o que a contabilidade faz? Tá? Ela pega os dados, coleta dados, processa, transforma em relatório para dar para um público específico. Entendeu? Então, assim, ó, para quem é tesoureiro, a Marilda até colocou isso semana passada, né? Eu acho que o guru, enquanto o mandato desse dirigente for as finanças, é o contador e o seu gestor financeiro, claro. Os dois. Por quê? Porque é através desses relatórios gerados pela contabilidade que vai fornecer ao gestor financeiro e ao tesoureiro os embasamentos para eles tomarem decisões. Tomar decisão para quê? Para saber onde gastar, onde poder investir, onde vai segurar, e aí tornar a saúde financeira da entidade tranquila. Né? Então, essa é um esquema básico do que a gente faz com os dados. Entendeu? A gente pega os dados e transforma eles em informações úteis para a gestão. Como que se faz isso? É através, basicamente, de documentos. Documentos que comprovem os fatos administrativos. O que é fato administrativo? É toda a operação, transação que modifica o patrimônio. E o que é patrimônio? É o meu conjunto de bens e direitos, e não somente isso, as minhas obrigações. Entendeu? Então, a gente tem a ideia de que o patrimônio é só aquilo que eu tenho de bens e direitos, mas não, eu tenho que tirar aquilo que eu tenho de obrigação. Né? Então, aí a gente já entra no aspecto contábil, que essa noção de patrimônio é a estrutura do balanço, da principal peça da contabilidade.
que é o ativo e passivo. Ativo, bens e direitos, e do outro lado, passivo, obrigações. Certo? Como que o contador captura isso? Como eu disse ali, através de documentação. Tá? Através da documentação fornecida pela entidade. O Marcelo questionou, nos colocou também essa questão do que considerar documento, entendeu? Que muitas vezes não é nota fiscal, é recibo, não, um documento pode, outro documento não pode. A gente tentou elencar aqui os principais documentos que a contabilidade vai se basear para fazer a escrituração e para gerar esse relatório. Tá? Então, realmente, nem tudo é nota fiscal. Né? Como a gente conversou semana passada, quando tem algum rateio de despesa, de entidades, quando a despesa é compartilhada, né? Um recibo vale, um recibo se faz suficiente, uma ata, muitas vezes com a decisão do rateio de uma despesa que vai ser feita por várias entidades, entendeu? Ali muitas vezes não tem nota, o recibo vale. Ah, eu vou fazer uma doação para uma entidade, outra entidade sindical parceira, entendeu? Um recibo assinado pelo tesoureiro dessa entidade também serve, entendeu? O que a gente tem que ter em mente é que para tudo tem que ter um documento, entendeu? Que suporte aquela operação. O problema é só ter uma transação e não ter documento. Isso é um problema. Ou muitas vezes o documento não está revestido de todas as informações que precisa, né? A gente sabe, o diretor viaja, né? Daqui a pouco vem com uma nota, um cupom fiscal que se apaga, entendeu? Então, mas o mínimo de informações, de características que aquele documento ali tenha, o contador vai exigir isso de vocês, né? Então, todos esses documentos que aparecem aí na tela não são a totalidade, né? Não é exaustivo isso aí, existem outros, entendeu? Mas esses são os principais. O que o contador exige, né? Não é o contador que exige, o que a legislação exige, né? O que depois o fisco, numa fiscalização, ou até mesmo um conselho fiscal, uma assembleia, né? Pode exigir, na prestação de contas, a apresentação disso, né? Então, a gente sempre orienta, está assinado, né? Ser legível, não ter rasura, não ter emenda, entendeu? Identificado, de preferência, né? Quando não tenha a identificação do sindicato, né? Da entidade, que não seja a identificação de uma pessoa física, entendeu? Muitas vezes a pessoa física vai lá, o dirigente abastece a gasolina e bota o seu CPF lá. Não é legal, entendeu? Passa, não vou dizer que isso não vai, vamos deixar de escriturar, vamos deixar de receber, né? Tudo tem um certo limite de tolerância, né? Mas não é o ideal, é o nosso dever aqui dizer que não é o ideal, tá? Contratos, boletos. Eu não sei como é que funciona a questão interna do sindicato da cobrança, mas para o contador fazer um relatório bem feito, ele precisa ter aquelas que a gente chama de francesinha, né? Lá no Simpra a gente tem o retorno bancário, como a gente chama, ele tem um setor específico que faz o retorno, entendeu? Mas se a contabilidade é fora, lá no extrato vai cair um crédito de 100 recebimentos, entendeu? De 100 boletos para um retorno bancário. O contador precisa saber de quem é aquilo ali, entendeu? Então, aquela francesinha do banco tem que mandar para o contador. No próximo slide, o que a gente fala? Quais são as principais fontes de dados contábeis, entendeu? É o que movimenta financeiramente. Entendeu? Isso aí, vou dizer que 95% das informações que a contabilidade coleta vem do caixa e do banco. Entendeu? Então, se um caixa e um movimento bancário vai bem organizado para o contador,
vai com todos os créditos identificados, entendeu? Com todos os pagamentos ali, com a nota, o boleto, o comprovante de pagamento. Então, eu tenho certeza que 95% do que ele fornecer de volta para vocês, de informação, vai ser útil, entendeu? É uma informação muito confiável. O resto é conversa, uma conversa por telefone, esclarecendo o que é tal despesa, o que é tal receita, entendeu? Mas o principal é isso. É receber um movimento de caixa bem organizado, identificado, entendeu? Esse é o principal. Lá no Simples a gente cuida muito isso, entendeu? Muito, muito, muito. O movimento lá nosso é diário, entendeu? Não sei como é o movimento de vocês, mas eu acredito que, independentemente se o movimento seja pequeno, tem que ser diário. Uma contagem física de dinheiro tem que ser feita todo dia no fechamento. Se não faz no encerramento do expediente, guarda no cofre o dinheiro, no dia seguinte conta, entendeu? Tá? Eu e o Roberto, com certeza, a gente não consegue ver um funcionamento de um caixa, por pequeno que seja, com uma contagem semanal. O caixa tem que ser contado todos os dias. Todos os dias, entendeu? Então, isso como eu disse, 95% das informações da contabilidade vem do caixa do banco. Entendeu? O resto são contratos, são alguma despesa ou receita extraordinária que, com uma conversa entre ali o tesoureiro e o contador, se resolve. Aqui a gente colocou um exemplo de caixa, tá? Esse nosso, inclusive, é um bem parecido com a gente usa no Simples, tá? Simples, uma coisa muito simples. Entendeu? Quem não tem sistema que forneça um relatório, para ter uma ideia, lá no Simples a gente tem o relatório do caixa, entendeu? E esse aí é a conferência manual, entendeu? Que a caixa, né, a menina que trabalha no caixa faz isso aí. Ela preenche no Excel e faz isso aí, entendeu? Ela lista ali, eu não vou mentir para vocês, tá? Ela, no total do recebimento, ela coloca uma linha só e totaliza. Ela soma. E no total dos pagamentos também, tá? Esse nível de detalhamento aí eu fiz mais para exemplificar, tá? Então, ela coloca ali nas entradas uma linha, soma os recibos e coloca ali. Nas saídas, as despesas e coloca ali também. Então, isso é a soma dela que tem que fechar com o sistema. Ela soma os recibos de entrada, o recibo, por exemplo, se o professor vai lá, o associado, paga uma mensalidade no caixa, nós emitimos um recibo em duas vias, uma vai para o professor e uma cópia fica com a gente. No final do dia, ela soma e coloca ali nas entradas. E a mesma coisa nas saídas, entendeu? Aquelas despesinhas que são pagas pelo caixa, ela soma, depois de lançado, confere. O que é ali embaixo, ali na contagem, ela conta o que tem ali na gaveta, como a gente diz, entendeu? E faz a comparação entre sistema e o que tem realmente específico. Ali eu botei até, tá sobrando 25 centavos no caixa, entendeu? Ela deu troco a menos para alguém. 25 centavos ficou sobrando. Então, isso aí, eu, na condição de contador, exigiria que receber isso aí para fazer uma contabilidade bem feita, né? Esse relatório. Sem contar do extrato, né? O extrato é barbada, né? O extrato é simples. É imprimir o extrato diário, o extrato até organiza já para nós, o que é crédito primeiro e os débitos ele bota embaixo. Tudo que é crédito identifica do lado, a mão mesmo, entendeu? Bota ali, receita tal, se entrou lá um retorno bancário, diz conforme francesinha e bota a francesinha ali no meio. E todas as saídas, todos os pagamentos, né? Aquilo que for tarifa bancária, não precisa, vai estar no extrato, o extrato já é documento A para lançar tarifa, né? E assim faz fechado. O contador recebendo isso, ele vai estar muito feliz. Ele vai conseguir fazer um trabalho bem feito. Mais ou menos assim,
entendeu? Então, mandar os documentos bonitinho para receber, né? Eu vou ser bem sincero, até o jeito que a gente recebe o documento, para a gente colocar em ordem, para poder fazer todo o processamento, demora. E o dirigente quer a informação rápido, entendeu? Ele quer a informação o quanto antes, entendeu? Por quê? Porque ele precisa tomar decisão, entendeu? E as decisões não podem esperar, entendeu? Ele organizar o documento. Então, recebendo um documento, né, conforme o joinha ali, vai adiantar muito o trabalho dele. Entendeu? Isso aí, e isso é uma questão interna da entidade, né? É um trabalho de duas vias, né? Um fluxo vai e vem, né? Então, se vai daquele jeito ali, vai demorar para vir, né? Então, é fato isso. O que acontece? Seguindo aquele fluxo, né? Recebeu a documentação, agora é com ele. Agora o contador vai fazer o seu trabalho. Ele vai processar, vai classificar tudo aquilo ali, né? Lá no 5, por exemplo, o Robert, hoje é dia 3, ele já me cobrou hoje que ele precisa das informações de outubro para apresentar o relatório para a diretoria. Entendeu? Então, qual é a minha desculpa? A minha desculpa sempre é a folha de pagamento. Eu digo, tem que esperar fechar a folha, entendeu? Mas o que acontece? Aquilo que não vem da folha, porque a folha, a nossa responsável da folha está fechando ainda, então eu já tenho que dar um ligeirão lá para ele, entendeu? E quando, assim que ela gerar a folha, eu já tenho que contabilizar isso para fornecer o relatório para ele. Então, esse é o trabalho do contador, pegar todas as informações e processar. Tá? Para quê? Para gerar relatório. Então, os 3 principais tipos de relatórios são esses que a gente apresenta aí na tela. Né? Os gerenciais, que vamos dizer assim, o cliente, o destinatário desse relatório principal é o dirigente, entendeu? Esse relatório gerencial, ele não tem forma determinada por lei, entendeu? Ele não existe um padrão, né? O padrão qual é? É a necessidade do gestor, entendeu? Então, e isso se faz, entendeu? A gente customiza, né? Os sistemas, né? Tanto de vocês interno quanto do contador, eles são customizáveis, né? O contador consegue montar relatórios conforme a necessidade do seu cliente, né? do dirigente. Entendeu? Então, se vocês querem um relatório específico, senta, conversa, explica, porque ele tem condições de montar. Por quê? Porque ele tem a informação. Então, se ele tem a informação, montar é o de menos. Entendeu? É o de menos. É só saber a necessidade que o dirigente tem. Então, senta e conversa. Não é difícil, entendeu? Não é. Tudo se monta. Outro tipo de relatórios, informativos fiscais, que essa questão o João Marcelo também colocou para nós, né? Que a gente chama de obrigações acessórias, né? E as demonstrações contábeis, né? Que essa aí atende um público, vamos dizer assim, geral. Ela tem forma, entendeu? Ela é determinada por lei, entendeu? Então, para que isso? É para prestação de contas. Demonstrações contábeis, finalidade de prestação de contas, entendeu? Assembleia e fisco também e conselho fiscal. Vamos falar um pouco dos relatórios gerenciais, tá? Como eu disse, os relatórios gerenciais, eles são documentos, né, gerados, são informações em forma de relatório gerado pelo sistema contábil, né, sistema de informação contábil, que vai dar suporte para o gestor na sua tomada de decisão. O principal deles, que, na minha opinião, vamos dizer assim, também ele é uma, vamos dizer assim, fonte de outros relatórios, é o balancete de verificação. Esse aí diz muita coisa, entendeu? Talvez é chato,
de olhar, entendeu? Talvez vocês recebam, ver aquela folha cheia de colunas lá, com números, mas assim, ó, é barbada, é ir direto na informação, entendeu? Aquilo confunde mesmo, realmente, entendeu? Parece ser muita coisa, mas no fim não é. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês agora que não é. O que acontece? Ele é um informativo, um relatório que acompanha a evolução de todas as movimentações dentro da entidade ao longo do tempo. Entendeu? Ele também pode ser emitido para um período específico. Eu quero ter a visão só de um mês, só de 2 meses. Eu quero ter a visão acumulada do ano. É só pedir para o contador que tenha. É um clique. Entendeu? Isso ele pode fazer. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um acumulado de janeiro a dezembro de 2019. Tá indo muito rápido, tá tranquilo, pessoal? Não sei se... Tá bom? Tá. O que é isso aí? Isso aí são números fictícios, tá? Eu disse para vocês, né, olhando assim, parece não dizer nada. Mas vamos ser bem didático, entendeu? Não é difícil. O que ele vai fazer? Ele trabalha com as contas da empresa. O que é conta? Conta, na verdade, é um instrumento que a ciência contábil criou para controlar o patrimônio. A ciência contábil trabalha com patrimônio. Entendeu? Tudo aquilo que muda o patrimônio, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, a contabilidade vai ficar de olho, porque é o objeto dela de estudo. O que é ativo? O ativo é aquilo que eu tenho de bens e direitos. Bens é tudo aquilo que eu posso... Na verdade, existem bens também intangíveis, né? Nós vamos considerar bens como o dinheiro é o bem, né? É o maior bem que tem é o dinheiro. E direito, o que é? É aquilo que eu tenho de crédito, aquilo que eu tenho a receber, tá? Então, dentro do ativo, a gente divide esses bens e direitos em 2 grandes grupos, que é o circulante e o não circulante. O circulante é aquilo que eu realizo em até 12 meses depois do balanço. Então, vamos dizer ali, eu encerrei isso aí 31/12, tá? Quanto é que eu tenho no circulante? No saldo inicial, eu tenho 20.759. No saldo final, eu tenho 19.860. O que isso significa? Que esses 18 milhões, em 12 meses, ou ele já é dinheiro, ou eu vou transformar ele em dinheiro. Se ele não é dinheiro. Então, mas está ficando confuso. Não está ficando confuso. Vamos de novo. 19.860. Agora tu vai dizer o que eu posso ou não posso transformar em dinheiro? O que é dinheiro? Já está ali embaixo. É o que eu tenho de disponibilidade. Então, 13 milhões dos 19.860, ele já é dinheiro. Entendeu? Então, a diferença é o que eu tenho que batalhar para transformar em dinheiro. E onde é que está isso? Está ali no meu realizável. O que é o meu realizável? Créditos a receber de associados. O que isso pode ser? Pode ser convênio Unimed, pode ser mensalidade, pode ser tudo. E isso aqui é simplificado. O balancete do Simples tem 18 páginas, entendeu? A gente controla conta a conta. Se a gente tem essa prática de controlar o que a gente quiser, vamos abrir conta, entendeu? Então, ali dentro de créditos a receber de associados, tá? Vocês estão me acompanhando ali, o saldo final, 6.392. Ali eu tenho mensalidade, eu tenho convênio, eu tenho acordos que eu fiz com os devedores, entendeu? Então, tudo isso aí, eu tenho essa informação, significa que eu tenho isso também detalhado. Eu quero saber quem é que está devendo. Pede para o contador um relatório analítico dos 6.392. Ele vai ter que dar. Eu quero transformar isso em dinheiro. Eu tenho que saber quem é que está devendo para eu poder cobrar. Então, o contador vai te fornecer isso aí. Tá? E o não circulante mais abaixo ali. Deixa eu pegar aqui e arrastar.
O não circulante é aquilo que eu tenho uma maior dificuldade de transformar em dinheiro. Qual é o valor ali do não circulante no final? 3.284.000. O que tem ali dentro? Principalmente imobilizado, né? Que, a princípio, nenhuma entidade compra imobilizado para vender, né? É uso. Então, por isso que ele não é circulante. Eu não tenho a intenção de fazer ele transformar em dinheiro. E depósitos judiciais, que também, aquilo ali são ações trabalhistas, né? Que eu estou discutindo, que começou aqui e vai lá para o TST, entendeu? Então, eu já considero aquilo ali fora de cogitação de eu transformar em dinheiro. Então, eu começo a classificar. A Maria, ele tá apavorada, Maria, com os números? Eu tô tranquila. Os Tá números são tranquilo? pequenininhos mesmo. Ah, Mas, mas é bom o pessoal prestar atenção, que isso é muito importante para poder entender o que o contador nos apresenta e a gente olha assim, mas não estou entendendo nada. Então, a partir de agora, o pessoal já vai poder entender. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Israel, Então, o que é... Oi? Até para te descansar um pouco ali. Não, pode. Não é chope, é água. Eu vou aproveitar que está na tela o balancete para dizer uma coisa. O balancete, como o Israel falou, ele é... A gente está falando, a gente às vezes exemplifica como simples, né? Mas tem muitos sindicatos aí que tem a sua contabilidade lá no escritório, que é terceirizado, né? Sindicatos menores. Mas assim, ó, independente do tamanho do sindicato, independente do tamanho da empresa, no momento que tu fez o contrato com o contador, com o escritório de contabilidade, o contador ele tem a obrigação de encaminhar essa peça para a direção mensalmente, né? Ele está cobrando para fazer um trabalho e ele vai encaminhar essa peça para vocês mensalmente. E essa peça, esse balancete de verificação, ele diz muita coisa. A pessoa não precisa ser contador, não precisa, qualquer leigo, ele consegue decifrar o que está aí. E uma coisa muito importante também no balancete é acompanhar os saldos. Por exemplo, tu tem um saldo de caixa. O saldo de caixa está dizendo ali que tu tem 57 mil, tu vai contar o dinheiro, tu tem 10. Né? Porque às vezes, aí tu volta lá na documentação, o inicial do Israel que ele falou na documentação, por não ter ido a documento certo, ou pelo contador não registrar, porque às vezes o contador cria uma rixa com o diretor da empresa ali, com o tesoureiro, ele pode criar uma rixa e não registrar porque não foi o documento. Não veio o documento, eu não vou registrar. Aí isso se acumula 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e daqui a pouco o balancete está em todo distorcido. Tu está analisando um balancete, por exemplo, eu tenho uma despesa, eu tenho ali realizável a curto prazo a receber, eu tenho 200 mil a receber na rua, no balancete diz 200 mil, mas tu não tem nem ideia do que é esses 200 mil, daqui a pouco não é 200, é 20. Isso acontece muito. Então, um acompanhamento do balancete mensalmente, que é uma obrigação do contador, né, faz com que o tesoureiro, o gestor ali, ele consegue, nas horas vagas, uma viagem, ele começa a olhar a coluna ali, o saldo final, e começa a se perguntar, pô, mas estoque, eu tenho isso aqui de estoque, será que tem mesmo? Né? Porque é a melhor ferramenta que tem. E o que pode acontecer, se a divergência existir, o que pode acontecer é falta de documento, né? É falta de documento. Está faltando documento lá no contador, lá para ele baixar. Um sindicato fez um empréstimo para outro sindicato, 50 mil reais. E nunca foi o documento lá para o sindicato baixar esse empréstimo. Ficou lá, 50 mil reais. Então isso aí eu para mim também, é a peça mais importante que tem dentro de uma empresa é o balancete de verificação. Porque a conta está de forma analítica, conta a conta, e ela vai dar um norte, ela vai dar uma razão assim, e a pessoa pode se perguntar por que tem esse valor, mas o que é isso? O que é isso? Né? É isso aí, Zé. É isso aí, show de bola. E também Obrigado. o conselho fiscal, né, gente? Tem que saber entender para dialogar com o conselho fiscal, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa assim, ó, eu vou falar, pouca gente sabe disso, né?
Mas, no momento que o Conselho Fiscal valida, aprova as contas, ele passa a ser, por 5 anos, o responsável por aquelas contas. Entendeu? Então, ele tira a responsabilidade da diretoria executiva e passa a ser o responsável. Entendeu? Então, assim, ó, o Conselho Fiscal ele não é figurante, né? Ele não é figurante. Ele exerce uma função de fiscalização. Né? Então, ele precisa saber. Ele tem a obrigação disso aí. Mas é isso aí. Vamos tocando aqui. Então, finalizando ativo. Circulante é aquilo que eu faço dinheiro rápido, que já não é dinheiro. E não circulante é aquilo que eu não tenho a intenção de transformar em dinheiro. Vamos para o próximo. Do outro lado da demonstração é o passivo, a mesma coisa. Eu tenho circulante, não circulante. Circulante é aquilo que eu tenho que pagar em até 12 meses. E não circulante é aquilo que passa de 12 meses. Aqui não tem não circulante. Ou seja, no meu entendimento, a maioria, e pela experiência, né, a maioria das obrigações de uma entidade sindical, ela é de curto prazo. Ela é circulante. Raramente, né, não vou dizer que não tenha, mas em poucos casos, as dívidas vão ser de longo prazo, vão ser não circulantes. E do outro lado, do lado do passivo, ainda nós temos um grupo específico, que é o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É a dívida que o sindicato tem com ele mesmo. Ou seja, não existe sócio, né? Na verdade, não existe proprietário, vamos dizer assim, numa entidade sindical. Não existe o sócio que investiu naquilo para receber um lucro de volta. Então, essa característica do patrimônio líquido de uma entidade sem fins lucrativos, que é o sindicato, é o que sobra do meu ativo menos o meu passivo. Se eu pego todo o meu ativo e pago as minhas contas com terceiros, que é o passivo, sobra um patrimônio líquido. Vamos dizer assim, se essa entidade sindical que eu estou apresentando na tela aí, hoje, fechasse em 31 de dezembro de 2019, ela pagaria todas as suas contas, venderia todo o seu ativo e sobraria ali, ó, 13.869.000. Ah, o que eu faço com isso? Vamos ver no estatuto. Provavelmente o estatuto diz que eu tenho que destinar para uma instituição pública ou sem fim lucrativo, né? Sabe? Se fosse uma entidade empresarial, uma empresa, isso aí iria de volta para o seu sócio. Tá? Então, o que acontece? Essa entidade aqui, ela tem uma sobra, vamos dizer assim, de 13 milhões, quase 14 milhões, né? Pagando todas as suas dívidas. Perfeito? Então, isso é a primeira parte do balancete, ativo e passivo. Isso aí demonstra a situação financeira de uma entidade, de uma empresa, entendeu? Financeira. Agora a gente vai para uma outra parte do balancete, que é a parte econômica, é o desempenho. E aí entra receita e despesa. Tá? Receita vem lá daquele planejamento que a gente fez, a gente estudou semana passada, né? Porque lá a gente planejou. E aqui, digamos, aqui é a realização. Tá? Então, essa entidade aqui teve uma receita ali de 12 milhões, receita líquida, lá em cima, em 2019. Tá? E ali vai detalhado, entendeu? É através daí que eu vou acompanhando o meu planejamento orçamentário. Entendeu? Então, eu fiz o planejamento. Como eu acompanho isso? Pedindo um balancete mensal para o contador. Entendeu? E é a partir daí que eu vou fazendo a realização. Vamos dizer o seguinte, essa tela que está aparecendo para vocês aí, poderia ser de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Então,
seria a realização de um período. E assim vai indo, depois vai pedindo acumulado, fevereiro, de janeiro a março, janeiro a abril e assim por diante. Entendeu? E é com base nesse relatório que eu vou fazendo o meu acompanhamento de realizado e orçado, né? Para ver se eu atingi a receita que eu esperava ou se eu realizei a despesa. Aí está um exemplo de despesa. Tá? Todas elas detalhadas, né? Por conta. E por final, a gente tem ainda um grupo bem específico que merece acompanhamento, é o resultado financeiro, né? Que isso aí, hoje em dia, a gente sabe que juro, multa, impacta diretamente, vamos dizer assim, ó, é uma despesa que tu não tem nenhum, vamos dizer, benefício, entendeu? Por utilizar essa despesa. Entendeu? A despesa financeira, né? A despesa com pessoal, tu utiliza o trabalho do pessoal, né? Combustível tu usou, mas a despesa financeira não, ela é ineficiente. Tá? Por final, mostra um resumo, que esse resumo demonstra o resultado. Entendeu? Então, a diferença entre receita e despesa, eu tenho o resultado do período. Por isso que a gente diz que a parte do resultado, que é receita e despesa, ela demonstra a situação econômica, o que a entidade conseguiu economizar durante um período. Né? Nesse caso aí, no ano todo, a empresa teve um superávit de 111 mil, em comparação com 1.257.000 no ano anterior. Né? Alguma coisa aconteceu aí para ter reduzido, né? Ou aumentou a despesa, ou diminuiu a receita. Né? E isso a gente consegue olhar vindo aqui, ó. A despesa ficou ali praticamente igual, né? De um ano lá em cima 13.464 e no outro 13.452. Então, a despesa não aumentou. Vamos ver a receita diminuiu. Eu tive 13 milhões de receita num ano e no outro eu tive 12. Então, tem uma explicação. Onde é que foi, então? Vamos detalhar. Ó, o grupo 5 milhões da assistencial num ano para 3 no outro. Está aí meu furo. Então, por isso que essa é, para o contador e para o gestor, uma das peças mais importantes. Porque, além de ser completa, ela fornece dados para gerar outro tipo de relatório. Entendeu? Então, com ela eu posso acompanhar qualquer linhazinha que tem aí, eu posso fazer um acompanhamento detalhado, mês a mês, né, e ver a evolução durante o período. Vamos passar aqui. Como eu disse, relatório gerencial, ele não tem forma, entendeu? Ele não tem forma específica. A legislação não determina como tem que ser. Entendeu? Então, o que determina? É a necessidade do gestor. Então, para ter uma ideia, lá no Simpla a gente tem relatório de tudo. Tudo. Entendeu? Tudo que o diretor quer saber, a gente... Entendeu? O quanto gastou de água nas 13 regionais. Né? Então, a gente faz o acompanhamento de água das 13 regionais. Entendeu? Quanto que cada ramal, dependendo, gastou de telefone. Entendeu? O que o diretor pede, a gente busca fazer. Entendeu? Então, essa é a ideia. Tem que ver a necessidade, né? Se isso é viável, daqui a pouco montar um relatório para uma necessidade, né, que não vai trazer resultado, não vale a pena montar um relatório. Mas o que é importante deixar claro aqui é que relatório gerencial, ele é formado com base na necessidade, né? Ele não é pré-determinado. Referente às obrigações acessórias, tá? Aí a gente entra num assunto que pode pesar no bolso também, né? É um trabalho, vamos dizer assim, ó, estritamente do profissional da contabilidade. O que é obrigação acessória, formativo fiscal? O nome já dá uma pista, né? Então, se é acessório, eu tenho algo que é principal, né? Então, é algo que está relacionado a uma obrigação principal. Normalmente, né,
a obrigação principal é o recolhimento de algum tributo, imposto, né, de alguma taxa. Então, atrelado a isso, eu tenho uma obrigação acessória, né? Normalmente, vamos simplificar, são declarações que a gente entrega para os órgãos de fiscalização. E que, se eu não entrego no prazo, ou se entrego de forma incorreta, eu estou sujeito a penalidades, a multas. Entendeu? Então, o que acontece? Muito acontecia antes, hoje eu acho que não é o caso, né? Eu vou transmitir zerado porque eu não tenho tempo para preencher ele da maneira que eu tenho que preencher, e depois eu retifico, né? Isso tem previsão de penalidade, né? Por quê? Porque é burlar uma regra. Vamos falar das obrigações. O João Marcelo pediu que nós falássemos do SPED, principalmente, né? Eu coloquei aí na tela essas que aparecem aí, elas fazem parte, eu botei ali família SPED, né? Existem outras dessa família, né? O que é o SPED? O SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital, tá? Ele foi criado no primeiro governo do Lula. Ele fazia parte do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, tá? Para que isso? Para aumentar a arrecadação através do controle e fiscalização de receitas, né, governamentais, né? Então, isso vem desde aquela época, né? Então, só para você ter uma ideia, o E-Social é desde aquela época, se eu não me engano, de 2003, né? Foi prorrogando, e ainda ele não foi totalmente implantado, tá? Essas que nós estamos apresentando aqui para vocês são aquelas que fazem parte desse sistema público de escrituração digital que atinge as entidades sindicais, né? Que toca aí as entidades, tá? A primeira delas é a ECD. O que é a ECD? A ECD é a escrituração contábil digital. Ela substituiu os livros. Aqueles livros que a gente imprimia, desse tamanho, né? Olha lá no Simples, tinha uns que vocês tinham que ver. É da máquina ainda, entendeu? Você mata era os livros pretos, aquelas coisas. Mais de 5.000 páginas quase. É isso aí, é esse aí. Então, o que acontece? Agora isso vai aberto para a Receita Federal, entendeu? Então, tudo aquilo que continha dentro dos livros, dentro desses livros aí que a Maria falou, desses 5.000 folhas, está aberto, entendeu? Está o histórico, está o valor da transação, está para quem pagou, de quem recebeu, entendeu? Então, até lá no início foi questionada até a constitucionalidade disso, entendeu? Mas a tendência é tudo ser eletrônico, entendeu? Então, não tem o porquê da gente lutar contra isso, né? E eu acredito que foi algo positivo, né? Principalmente para as entidades, que hoje em dia espaço também, a gente luta por espaço, né? Cada espaço, né, físico é fundamental para nós desenvolver nossas atividades, né? E tornou tudo mais prático. Então, isso o que é? Ela é uma obrigação acessória anual, substitui os livros contábeis, tá? E deve ser enviado até o último dia do mês de maio, né? Isso na situação normal. Esse ano, em virtude da pandemia, né? A Receita prorrogou e tudo mais. Quem está obrigado? No caso, né, de imunes e isentas, que tem um total de receita acima de 4.800.000 no ano. Então, se tem essa receita anual, acima de 4.800.000, é obrigado a entregar. Quem ainda não atingiu, vamos dizer assim, esse limite, na minha opinião, é bom
fazer, entendeu? Por quê? Porque é prático, entendeu? Não precisa mandar para encadernação, pegar a assinatura, mandar para o cartório e tudo mais, faz tudo isso de forma digital, tá? ECF, essa escrituração contábil fiscal, essa aí é obrigatória para todas as empresas, pessoas jurídicas, tudo que tem CNPJ tem que entregar. Essa aí substituiu a DIPJ, a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, né? Então, também é uma declaração anual e, na situação normal, entregue até o último dia do mês de julho do ano subsequente ao da escrituração. Tá? EFD Contribuições, essa aí é mais chatinho um pouquinho, ela é mensal. Tá? Desculpa, demora. No caso da pessoa jurídica imune ou isenta, né, no caso imune Sindicato de Trabalhadores, é obrigado a entregar quem tem uma contribuição apurada mensal acima de R$10.000. Eu acho que não é o caso. Por quê? Porque o sindicato ele apura só o PIS sobre a folha, né? Então, para o PIS sobre a folha da 10%, a folha da 1%, na verdade, tinha que ser 1 milhão, né? Então, não seria o caso, né? Eu acho que nenhuma aí das entidades que a gente está conversando agora entrega, né? Lá o Simples não entrega essa declaração todo mês, né? O que cabe aqui colocar? Que se em um mês ela atingiu o limite e passou a ser obrigada, ela vai ter que entregar em todos os meses do ano, né, até virar o ano em que não tenha a nova situação de obrigatoriedade. E agora a gente vai falar do monstro, então, né, que é o E-Social. Né? O E-Social é realmente um Frankenstein, entendeu? Que eles criaram esse bicho e não sabem como domar agora. E por isso se prorroga. Entendeu? Mas, enfim, o que é o E-Social? Ele é o último módulo do SPED e tem a intenção de gerenciar de forma eletrônica todas as informações fiscais, previdenciais e trabalhistas. Tudo aquilo que se refere à folha de pagamento. Né? Eu vou passar aqui o próximo slide, que é bem interessante. Essa é a última prorrogação, o último cronograma que foi publicado. Tá? Os sindicatos, eles se enquadram ali no grupo 3. O grupo 3 são empregadores optantes do Simples e as entidades sem fins lucrativos, né? Que aí se encontram as entidades sindicais. Tá? A primeira fase iniciou lá em janeiro de 2019. O que vai de informação nessa primeira fase? O que foi, na verdade, né? Lá em janeiro de 2019? Os dados cadastrais, que a gente chama de tabelas, né? Então, tudo aquilo que é cadastro, o nome do cargo, o cadastro do empregador, dos seus estabelecimentos, os nomes do cargo, os nomes das funções, tudo isso foi alimentado lá a partir de 10 de janeiro de 2019. Ou seja, quem tem folha de pagamento já tem todas essas informações, né? As entidades aqui que tem algum empregado registrado já tem essas informações na base do E-Social, que a gente chama de tabelas, né? Isso aí o que é? É os dados cadastrais, tá? Inclusive os dados dos empregados. Isso aí já está lá na base, tá? A segunda fase, os eventos não periódicos. Aí começa a complicar um pouco mais. Isso aí também já está em prática, né? O que são eventos não periódicos? Eu vou passar para vocês aqui, ó. Não se assustem, tá? É tudo isso aqui. Ou seja, evento não periódico é toda aquela movimentação. Vamos pegar, por exemplo, a admissão. É um evento não periódico.
entendeu? Então, eu tenho um prazo para mandar isso para o E-Social. Ou seja, eu tenho um exemplo ali, até um dia anterior ao início do trabalho do empregado. Eu já tenho que alimentar isso lá na base, entendeu? Então, essa questão do E-Social, ela fez com que os RH se reestruturassem, né, para que tudo isso seja feito de forma antecipada. Tá? Eu vou dar um exemplo, depois eu vou mandar, eu vou pedir até depois para pegar o e-mail do pessoal, que a gente manda esse material aqui também por e-mail, tá? Até para não ficar falando de todos ali. Mas vamos pegar os casos clássicos, tá? Férias. Férias a gente costuma acordar com o seu diretor, né? Vou sair tal dia, né? Faz a programação já antecipado, 6 meses antes, tudo. E no dia que tu está saindo de férias, tu recebe o aviso e o recibo. Isso não pode mais. O aviso de férias, a legislação diz que eu tenho que dar 30 dias antes. Então, eu tenho que comunicar isso 30 dias antes. Ah, isso mas é cri-cri, né? Não faço isso. Tem previsão de multa, entendeu? Existe a previsão. Ou seja, o governo tem uma carta na manga. O dia que ele quiser acionar, ele aciona. Né? Ele tem 5 anos, né? Ele tem 5 anos para poder cobrar, né? Ah, eu não vou fazer, não está cobrando multa, mas tu está dando o direito dele ter cobrar, entendeu? Se não faz. Né? Então, esses são os casos assim clássicos, né? Que eu gosto de colocar. É admissão e férias. Daqui a pouco o cara começa a trabalhar, a folha eu vou fechar só dia 30, né? Só dia 5. Vou deixar para registrar depois. Nem mandei para o contador os documentos, entendeu? Estou aqui com a carteira, com a foto, com tudo. Pode não vir a multa, mas pode vir a multa também. Né? Isso é bem importante a gente deixar claro. Né? Existe a previsão. Então, isso é evento não periódico. Eu vou voltar ali para o cronograma, só para falar dos eventos periódicos. Que isso, segundo a última publicação, vai começar em maio de 2021 para as entidades sindicais. Tá? Então, a partir de maio de 2021, vai ser enviado mensalmente a folha de pagamento, né? Que vai substituir algumas obrigações acessórias, né? Que eu vou falar mais adiante, inclusive. Então, a partir de maio de 2021, os sindicatos começarão a enviar a folha de pagamento mensalmente para o E-Social, para o ambiente do E-Social. E a partir de 2022 são aqueles mais complexos que dizem respeito à segurança e saúde do trabalho. Né? Isso aí ficou lá para 2022 para as entidades sindicais. Né? Então, o que acontece? Nós já temos 2 fases em plena operação. Né? O cadastro já foi lá em 2019, em janeiro, e a partir de abril, os eventos não periódicos, admissões, rescisões, entendeu? Troca de cadastro trabalhador, alteração de salário, comunicação de férias, tudo isso aí vai diariamente para o E-Social. E a partir ali de 2021, a folha de pagamento. Isso aqui não, até, eu vou ser bem sincero, até eu me assustei quando eu coloquei isso aí, entendeu? E eu fui pesquisar, realmente é isso aí. Né? Então, essas são hoje as multas vigentes, né, por descumprimento de envio das informações do E-Social. Né? É aquilo que eu disse. Não se tem cobrança, né? Mas a gente pode esperar 5 anos. Né? Então, claro que tudo isso também tem discussão, né? Pode recorrer e tudo mais, né? Mas existe a previsão legal. A gente tem que trabalhar com a previsão legal. Se a previsão legal diz que tem, eu não posso correr o risco de brincar e não vou enviar. Né? Então, é bem importantíssimo. Então, tem que cuidar, principalmente nessa questão do E-Social. É admissão, férias, aviso de férias, dá o aviso, comunica o aviso para o E-Social 30 dias antes, entendeu?
é cultura, é uma questão de cultura, entendeu? E a gente é sindicato, né? A gente tem que também, né, levar isso em consideração, porque a gente cobra isso dos empregadores, né? Então a gente também tem que fazer. É uma formalidade que a gente vai ter que começar a adotar. Outras obrigações acessórias. A DCTS. Essa aí é mensal. A multa dela por não entrega é de R$500, tá? Até o 15º dia útil do segundo mês em que eu apurei o imposto, eu tenho que entregar. Ou seja, todo mês tem, porque tem imposto sobre a folha de pagamento, imposto de renda, né? Então, qualquer imposto que eu tenha de tomador de nota fiscal, eu tenho que informar nessa declaração. Isso é todo mês. Eu tenho que informar. A GFIP, essa aí vai ser substituída quando iniciar o envio dos eventos periódicos para o E-Social. Ela vai deixar de existir, a GFIP. Né? Então, a partir lá de 2021, de maio, se não me engano, de maio de 2021, né? A ideia é que ela seja substituída, tá? Todos os recolhimentos, a princípio, para o governo vão ser realizados em DARF, né? Vai deixar de existir a GPS, né? A gente vai recolher tudo em DARF. O ISSQN é o imposto aquele que eu tenho sobre os serviços que eu tomo, né? Não que o sindicato seja contribuinte do ISSQN, mas é imposto de terceiro. Isso depende muito de cada município. Eu vou dar o exemplo aqui de Porto Alegre. Em Porto Alegre, se eu tomo um serviço que tem um imposto que eu tenho que recolher, eu tenho que fazer uma declaração acessória nisso. Até o dia 10 de cada mês eu tenho que transmitir uma declaração para o ISSQN, né? Isso é bom ver com o contador e sempre estar atento se na nota fiscal de algum prestador de serviços que presta serviço ao sindicato tem a retenção do imposto. Tem alguns serviços em que há o destaque do imposto ali, né? Então, se o valor do serviço é um e o líquido é outro, eu tenho que estar atento que ali tem a retenção. Então, eu contratei um serviço por 1.000, ali tem R$50 de desconto. Eu vou pagar os R$50 para a prefeitura e vou pagar os 950 para o meu fornecedor, entendeu? Muitas vezes a gente só paga os 950 para o fornecedor e não se dá conta que tem os 50 ali. É a obrigação de quem está tomando o serviço, entendeu? Então, isso tem que tomar cuidado. O interessante é, verificou que tem uma retenção na nota, tira uma cópia já e entrega para o contador, manda para o contador para ele já calcular a guia, para não ficar com esse débito aí. Tá? A RAIS. A RAIS também para dois grupos de empresas, que os primeiros grupos ali de empresas do E-Social, ela já está extinta. E agora, em 2019, ela nem foi entregue, né? Então, a partir lá de, acredito eu, 2022 ainda não, acredito que em 2023, a RAIS para os sindicatos também vai ser extinta, né? Porque vai ser o ano todo de 2022 com o envio dos eventos periódicos, envio da folha de pagamento, né? E também a DIRF é uma declaração, uma obrigação acessória que está entrando também aí para extinção, né? Essa aí é aquela famosa declaração que toda fonte pagadora manda para a Receita, informando o rendimento e o imposto retido na fonte, que através dessa aí a Receita faz o cruzamento do imposto de renda pessoa física, né? É essa declaração que gera o documento que nós recebemos aí para fazer a nossa declaração do imposto de renda pessoa física, né? Então, o empregador, a fonte pagadora, né, ela transmite isso até o último dia de fevereiro de cada ano, com todas as informações do ano anterior, e é o mesmo prazo que a fonte pagadora tem para fornecer os comprovantes de rendimentos para o beneficiário, né? No caso, para o empregado, para o autônomo, CRPA, né?
E a partir já do outro dia, 1º de março, já começa a entrega da declaração. Então, por isso que tem esse prazo aí até 28 de fevereiro. Também tem penalidade para quem não entrega o comprovante para a fonte até esse dia, né? Até para isso tem multa, né? Então, por exemplo, lá no Simpro a gente tem os beneficiários das ações coletivas trabalhistas, né? E que o Simpro assume, né, a responsabilidade do pagador, e sem mentira nenhuma, o Alberto está de prova aí, né, Alberto? A gente manda por correio, com confirmação, né, 1 por 1, né, e a gente tem que postar ali até máximo dia 15 de fevereiro, para estar na mão dos beneficiários até o dia 28, que é o prazo legal para isso, né? Então, essa é mas também é uma declaração que está em fase de descontinuação em virtude do E-Social, né? Quando a base do E-Social estiver completa, muitas declarações, como a RAIS, a DIRF, a GFIP, vão deixar de existir, assim como o CAGED já não existe mais, né? Por quê? Porque eu já entrego eventos não periódicos, né? Eu já entrego admissões um dia antes da pessoa assumir o posto de trabalho, eu já entreguei a declaração dizendo que ele foi admitido. Por isso que não existe mais o CAGED hoje. Então, o E-Social está centralizando tudo isso aí. Esse grupo SPED, só para reforçar, ele, no momento que tiver todo ele funcionando, principalmente o E-Social em conjunto com o SPED, dentro do grupo SPED, vai ser o fiscalizador eletrônico do governo em cima de todas as empresas, entendeu? Então, e aí o importante é se preparar desde cedo, que o SPED, o E-Social, para mim um dos mais importantes, ele vem sendo prorrogado ano a ano. Ali a informação vai ser online para o governo, do funcionário. Daqui a pouco tu não vai precisar provar tua renda em lugar nenhum, porque vai vir tudo dali a informação. Os SPED, ele tem um caráter assim, ó, de fiscalização mesmo, é para fiscalizar, para diminuir o trabalho lá dos fiscais da Receita para o governo, enfim, vai ser tudo eletrônico. E no momento que a gente está obrigado a isso aí, é imprescindível, tá tudo certo. E aí